Boa noite a todos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Alexandre e vamos dar sequência aí à sessão de hoje, tá bom? Peço que todos mentalizem a figura de Jesus e juntos vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a equipe espiritual que nos acompanha, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que à distância, que possamos na noite de hoje serenar o nosso espírito, equilibrar o nosso ânimo e que a gente possa refletir sobre a aula, sobre o tema, que possamos terminar, quando acabar a explanação, que possamos nos sentir melhores, ter mais serenidade e mais coragem para enfrentar o dia a dia. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade. Que assim seja hoje e sempre. Bom, o tema da aula de hoje é uma história, na verdade, que ela foi contada, vou até ler aqui para vocês. Ela foi contada pelo Divaldo Pereira Franco. Ela está disponível no YouTube, inclusive é uma palestra que ele fez e ele contou essa história. Ele contou essa história, a transmissão foi ao vivo no dia 13 de outubro de 2020. Se vocês quiserem achar, tá no YouTube, está Divaldo Franco narra a impressionante história do médico defensor da eutanásia. Tá? Eu não vou ter o enfoque da eutanásia, vou contar a história, fala sobre a eutanásia na história, mas o enfoque não é esse, tá? O enfoque é outro que eu gostaria de falar no final. E aí a gente vai para a história. É claro que o Divaldo conta muito melhor que eu, mas não tem problema, né? A gente vai fazendo o melhor que a gente consegue, tá? Ele contou a seguinte história, que na cidade de Los Angeles, né, um jovem estudante idealista estava no 5º ano e devia se formar em medicina em breve. Então, naquela cidade, naquele momento, né, até faz um bom tempo, eu vou falar o ano mais para frente, mas naquele momento lá estava em pauta o estudo da eutanásia. A eutanásia, como todos sabem, é proporcionar a morte a pacientes incuráveis. Em alguns países isso é legal, em outros países é ilegal, e tem países também que é indiferente, não opina sobre isso. E esse rapaz que estava aí no término, estava quase se formando em medicina, ele era um defensor da eutanásia. E ele defendia assim com unhas e dentes e com tanto ardor que até se tornou um pouco tanto antipático perante aos amigos, aos colegas, né? O pessoal evitava um pouco de falar sobre isso com eles, porque sabe aquela pessoa que tem aquela opinião e não muda e não quer saber. Então ele tinha essa opinião forte aí sobre a eutanásia. E os colegas falavam para ele, né, argumentavam, diziam, olha, nós somos estudantes de medicina, a gente está aqui para salvar, né? Pelo menos, se a gente não conseguir salvar, tentar melhorar as condições de vida da pessoa que está desesperada aí à porta da morte. E a gente está estudando a medicina para encontrar, né, meios de tornar a vida com mais qualidade. E mesmo para aqueles que estão em situações de angústia, abrir uma porta de esperança, né? Mas ele continuava intolerante, ele não queria saber muito não. E estava chegando próximo já à formatura, quando num dia de verão, alto verão, lá em Los Angeles, teve uma tempestade, se formou uma tempestade muito forte, né, e tomou conta da cidade. Aquelas tempestades de verão lá dos Estados Unidos, né, que é brutal. E a cidade já tinha, no ano anterior, já tinha sido abatida por fortes problemas, né, referente ao verão, referente a chuvas, tempestade. Estava se recuperando ainda quando o desespero tomou conta
da comunidade lá. Os hospitais, não preciso nem dizer, né, começaram a ficar lotados, hospital público principalmente, casarão tava, né, as casas, os casarões lá maravilhosos que tinham, estavam desabando, e transtorno total, né, trânsito, aquele inferno que traz essas, quando tem esse tipo de problema no local. E aí, nesse momento, né, de toda essa confusão, o telefone de um hospital municipal tocou. E a atendente, muito cansada já, e com muita gente lá no hospital, atendeu e falou, olha, eu não posso te atender. E aí do outro lado da linha falava assim, mas tem que me atender. Eu estou com uma paciente aqui às portas da morte. Desde ontem, ao entardecer, ela está em trabalho de parto. Está muito difícil, eu sou uma auxiliar. Eu não sou médica. E aqui no bairro, eu venho atendendo a população há muitos anos. Mas ela não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. E o pior é que ela é uma alemã, não entende direito o nosso idioma, é mãe de 6 crianças. É um momento desesperador, por favor, mande uma ambulância. E a atendente do hospital falava, olha, eu entendo o seu sofrimento, a sua aflição, mas a gente não tem como ajudar. Tá tudo lotado aqui, não temos nem ambulância disponível, o trânsito tá um inferno, né? E aí o auxiliar falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu deixo o seu cargo, esse atendimento, porque eu não consigo mais ajudar. Eu estou exausta e eu não consigo mais ajudar. Eu vou te dar um endereço e fica por sua conta. E desligou o telefone. A atendente ficou angustiada, né? Falou, nossa, agora jogou a responsabilidade aqui na minha mão. O hospital lotado, ela procurando nome dos médicos, né, que todos em atendimento, estava procurando na lista, vendo quem que poderia ajudar essa mulher. Quando ela chega num nome e falou, puxa, isso aqui não é médico ainda, ele está estudando, né? É o nosso doutorando ainda, mas vamos ver o que eu consigo. E chamou, pelo alto-falante, chamou para que ele viesse até a recepção. Ele veio correndo e quando chegou lá, ela falou, olha, vai até lá e vê o que você consegue fazer. Explicou para ele a situação e ele inseguro falou, mas eu não tenho competência para fazer isso. Ela falou, vê o que você consegue, faça o seu melhor, é o que nós temos para ajudar, ver se você consegue remover para cá, o que dá para fazer. Aí ele saiu correndo, passou na sala de atendimento, pegou alguns medicamentos, cruzou com um médico nisso, pediu algumas orientações e a recepcionista conseguiu uma ambulância lá para ele e partiram para o endereço da paciente. Depois de 1 hora, eles conseguiram chegar num bairro da periferia, um bairro muito pobre, crianças sujas brincando na água, muitos escombros, sujeira. E aí eles procurando o número correto, era um prédio de 3 andares, ele pegou a maleta e subiu as escadas correndo. Quando chegou no apartamento da pessoa, a porta estava entreaberta, ele foi abrindo a porta e foi entrando. Aí ele viu a mulher desfalecida, né? Chegou perto dela e viu que ela estava com uma hemorragia. Conseguiu estancar a hemorragia e ao lado estava a senhora que havia ligado para o hospital. E essa senhora começou já, ele, né, trabalhando lá para tentar estancar a hemorragia e ela falando, doutor, pois é, eu não me importo muito que ela morra, porque é muito teimosa, viu? Ela é muito teimosa. Imagine o senhor que quando ela chegou aqui grávida e contou para o marido dela falou, olha, nós já somos 8 pessoas passando fome, 6 crianças e os 2. Com mais um ainda, você está grávida de novo, com mais um a gente não vai sobreviver. A melhor maneira é fazer um aborto, faça um aborto, por favor. Né? O que te custa? Ainda mais que está no início da gestação. E ela disse, não, mas é fruto do nosso amor, eu não posso deixar, é meu filho, eu não teria coragem de matá-lo. E o marido fala assim, então você vai ter que optar, ou seu filho, ou eu. E eu quero ver como você vai conseguir alimento aí para você e mais 7 crianças. Como você vai fazer para se sustentar.
Ela ficou quieta, amuada, né? Ficou triste. E ele pegou as coisas dele e abandonou a casa. Aí agora ela tá mal alimentada, sem forças e não consegue expulsar o filho. O médico avaliou, viu que realmente faltava muito pouco, né? A criança já estava encaixada e faltava muito pouco para nascer. Mas como ela estava muito fraca, ele precisava dela também. E aí aplicou uma medicação para dar algum ânimo, alguma energia. E quando ele olha para a janela assim, a tarde já estava caindo, e ele parou um pouco, ficou olhando aquele céu maravilhoso, iluminado por tonalidades vermelhas, rosas, azuis, poucas nuvens. E ele não tinha nenhuma religião. Mas naquele momento ele sentiu Deus na paisagem e orou. Orou com a alma de joelhos mesmo. E mentalizou aquela mãe conseguindo sobreviver. Fechou os olhos e pensou: você que tudo pode, salva-os. Se você quiser, você pode salvá-los, eu te suplico. E ainda não tinha terminado a oração, o pedido, quando ouviu a mãe gemendo muito forte. E ele voltou para ela e a criança estava finalmente nascendo. E ele segurou a cabeça, conseguiu puxar, fez todo o procedimento lá, cortou o cordão umbilical e ficou olhando, né, para o seu sucesso, que foi ajudar aquela mulher a ter a criança. Era um menino, ele tirou uma caneta do bolso, uma caderneta, e começou a escrever. Na tarde do dia Y, nasceu uma criança do sexo masculino, que eu atendi em nome da universidade, segurou novamente a criança, mais ou menos uns 2,5 kg a 2,800. E então tirou a fita métrica e mediu do topo da cabeça até o calcanhar. E quando ele foi pôr assim a fita métrica próximo ao calcanhar, ele viu que o pé direito do menino era deformado. Ele tinha uma deformidade genética, o pé era totalmente voltado para trás. E ele sempre ia ter aquele pé. Quantas vezes será que ele ia cair, o menino, até se adaptar a ficar em pé? Aí ele se revoltou, o médico ficou olhando para tudo, ficou olhando para a criança deformada, ficou imaginando a fome que aquela criança ia passar naquele lar miserável, escutou o grito dos irmãos no outro cômodo, olhou a mulher ali, a mãe, semi-desmaiada, a outra senhora já tinha ido embora, e aí passou na cabeça dele a eutanásia. E ficava soprando assim na cabeça dele: salva! Você que tem o poder de Deus, salva! Aplica uma injeção e tudo está resolvido. Em alguns segundos, essa criança vai ser salva de muitos bullying, do apelido de aleijado, de coxo, talvez até do crime. E aí ele procurou na mala dele algum medicamento que pudesse fazer a criança entrar em choque, preparou a ampola, e quando ele ia aplicar naquele braço magrinho, alguma coisa gritou dentro dele, dizendo assim: o que você tem com isso? Era a sua consciência. A consciência é a lei de Deus. E a voz interior continuava: você foi chamado aqui para salvar, não para matar. Você vai se atrever a matar? Aí ele jogou longe a seringa, né, a injeção, e pensou assim: sabe o que mais? Eu vou embora. Deixou a criança lá com a mãe, desceu a escadaria perturbado, entrou na ambulância e foi para o hospital. E aí passaram-se os meses, os anos, e o nosso querido médico foi morar no centro dos Estados Unidos. Ele se casou e começou a fazer pediatria.
abriu um consultório pediátrico, era uma região com bom poder aquisitivo, apesar de muitos problemas também. Então ele atendia 1 ou 2 dias na semana, ele atendia a comunidade, e o resto dos dias ele atendia remunerado para manter um bom nível de vida. E aí passa o tempo e ele enriquece bem. Tem uma filha e a filhinha também, saudável, cresce, estuda, e aí chega a época de fazer faculdade. E aí ela escolhe, assim como o pai, fazer medicina. E ele sugere que ela faça em Los Angeles. Ela foi para Los Angeles, fez colograu. Lá em Los Angeles mesmo se apaixonou por um jovem também doutorando. E com ele se casou. E veio morar junto na cidade onde o pai estava. Então ficou né, a filha, ela, o marido, o nosso médico, querido médico aí que fez o atendimento lá da criança deformada, e a esposa. E os quatro, eles prosperaram muito, abriram 2 clínicas e começaram a ganhar muito dinheiro. Ficaram muito ricos. E aí ela engravida, a filha dele, né? Engravida e ele ganha a sua primeira neta. Uma menina muito bonita, muito linda, muito feliz, muito saudável. E aí quando essa criança ia completar 2 anos, a filha dele falava, pai, nós vamos mudar para Los Angeles. E ele estava criando um vínculo muito forte com a neta. E aí, mas o que aconteceu? Ela falou, não, eu quero fazer doutorado. E tanto ela quanto o marido queriam ir voltar para Los Angeles, né, que era onde eles tinham feito a faculdade, então eles iam voltar para continuar os estudos. E o pai teve uma ideia, né, o avô da menina, da neta, né, o pai da menina que queria voltar para Los Angeles, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo embora. A gente convenceu o genro de vender a clínica, eles venderam tudo e foram embora, foram para Los Angeles todos. Os pais da menina, a menina, o avô, né, e a esposa. Então, ele construiu 2 palacetes, 2 casarões mesmo, dignos de astros de Hollywood, sabe? Construiu e assim foi passando o tempo. E ele podia ficar curtindo a neta, né? Que era o maior objetivo dele. Aí quando a criança foi fazer 5 anos, ele ofereceu uma festa na casa dele, que era maravilhosa. Ofereceu fazer uma grande festa que ia cair num domingo. E no domingo de manhã, no dia da festa, que a netinha ia fazer 5 anos, ela amanhece com febre. E aí ele examina tudo, medica a febre, ela volta a dormir e mais tarde ela acorda bem. Então eles começam, né, continuam com os preparativos, umas 2 da tarde começa a chegar todo mundo. E aí a menina corria com as crianças pra lá e pra cá, aquelas coisas de festa de criança, né? Gostoso mesmo, né, gente? Bem gostoso. E aí a criança, ele começa, um determinado horário, por volta de umas 4 da tarde, ele começa a procurar a netinha. E aí procura aqui, procura ali, vê as outras crianças, pergunta, aquela coisa, né? E aí, nada. E aí ele foi encontrar, fui ver, ela estava embaixo de um caramanchão, e tava tremendo muito. Quando ele pegou a menina, devia ter uns 40 graus, aí tava fritando de febre. E aí ele levou pra dentro, né? Levou a menina pra dentro, medicou, e aí ela tava com muita dor nas articulações. Ele ligou para um amigo, também médico, pediatra, e o médico foi lá no domingo à noite, ele foi lá, examinou a menina, ficou muito tempo examinando a menina. Viram as inflamações nas articulações, tudo, e ele falou, olha, eu estou muito preocupado. Ela parece que está com uma enfermidade incurável. Se for realmente o que a gente está pesquisando, é um vírus aí que mata fatalmente. Ele inicia, né, ele se introduz nas articulações, inflama, produz muita febre, depois ele ataca os pulmões e a criança não dura assim uma semana. Nossa, foi tirou o chão, né, do avô, médico avô. E aí ele falou, pelo amor de Deus, né, o que será que a gente faz? E aí deram algumas
medicações, o que tinha, mas a criança ia piorando cada vez mais. E na manhã seguinte ele resolveu pegar um avião e ir para clínicas Mayo, que na época em Nova York era a melhor clínica que tinha, né, considerada uma das melhores do mundo aí. E aí ele saiu, né, lá de Los Angeles, rodou os Estados Unidos, cruzou os Estados Unidos inteiro e foi para Nova York. O próprio Dr. Mayo examinou a criança e falou, realmente é um vírus incurável. A gente não sabe nem o nome desse vírus ainda porque a gente não consegue isolar o vírus. E ele é tão raro que ele ataca uma criança em cada 1 milhão. E ele ataca e mata. Então é melhor que o senhor leve a sua neta para casa, porque aqui em Nova York vai ser impossível tratar dela. Ela pode acabar, né, seria melhor ela acabar morrendo junto à família. E aí ele disse, mas ela é minha neta. Ela não pode morrer. Eu tenho muito dinheiro. O senhor me indique então outro médico, que eu vou atrás desse outro médico. Aí ele falou, não, mas o problema é que não tem outro médico aqui nos Estados Unidos. Nós somos a maior autoridade do assunto aqui. E esse vírus nem é conhecido muito, né? Mas eu não posso assistir ela morrer. Por favor, me mande para qualquer lugar. Me fale onde que eu posso ter uma esperança. Eu não posso ficar assistindo ela morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele falou, olha, teve uma vez que eu conheci um jovem na Alemanha e ele estava fazendo pesquisa e estava muito interessado nesse vírus. Ele é de Hamburgo, mas uma viagem de Nova York para Hamburgo, nos anos 30, tudo isso nos anos 30, vai ser fatal para ela, né? Acho que ela não vai aguentar até lá. Mas o avô, né, como não tinha mais o que ser feito, era a última esperança dele, ele acabou. Depois de 2 dias aí estavam eles já chegando em Hamburgo. Moveu fundos imundos para conseguir chegar em Hamburgo. E aí foi para uma clínica onde estava esse jovem de 30 e poucos anos, e ele contou todo o drama para esse jovem doutor aí lá da Alemanha, dizendo tudo o que ocorreu, como aconteceu. O médico olhou para ele e foi procurar uns arquivos e falou o seguinte, olha, eu tenho um colega nos Estados Unidos que é especialista nessa investigação. Faz 10 anos que ele não tenta outra coisa. Só atende pacientes desta natureza e tenta descobrir um antídoto ou uma vacina para deter a doença. Então é ele que você tem que procurar. Você não deveria ter vindo para a Alemanha. Nos Estados Unidos mesmo ele poderia ter te ajudado. E aí ele falou, só que esse médico é um pouco excêntrico, toma cuidado, e deu o endereço e disse que para não ter qualquer expectativa, porque as articulações estavam muito, muito inflamadas, manchadas, e eram visíveis já, né? Ele e a esposa então pegaram a netinha e voltaram para Nova York. De Nova York, pegaram um avião particular para o centro dos Estados Unidos. Quando chegaram lá, ele teve uma decepção muito grande. Era um lugarejo, muito pobre, dominado por angústia, sabe? Uma cidade muito quente. E aí ele falou, puxa vida, né? Nossa, minha netinha vai morrer num lugar desse aqui. Aí tinha uma ambulância já à espera deles. Na verdade, é uma ambulância. Era um carro caindo aos pedaços, que eles chamavam de ambulância, mas sem preparo algum. E foram para a clínica. A clínica é uma forma de falar, porque era um barracão de madeira, madeira semi-apodrecida, o teto com lâminas de amianto, muita criança deformada, marcas irreversíveis. Chegou na recepção e mostrou o cartão dele e falou, olha, o médico está me aguardando. E ela pegou uma maca lá que estava disponível, colocando a netinha em cima e entraram lá onde estava o médico. Aí, naquela altura, não era só as articulações dela que doía, qualquer contato com o corpo, ela gritava de dor, a menina.
e já estava se espalhando em todo o corpo. O médico ficou examinando, tentou acalmar a criança, brincou com a criança e falou: levem a menina lá para outra sala que eu vou conversar com o avô. E ele falou: meu amigo, é um caso fatal. Esse é um vírus, esse vírus é um desafio da ciência contemporânea. Toda criança morre ao final de 2 semanas, após o primeiro sintoma, que é a febre alta. Depois das dores aí que ela vem sentindo, o vírus ataca os pulmões e eles não funcionam mais. Eu vou te dizer o que qualquer médico diria: aplique a eutanásia na menina. E aí o avô falou: não, mas ela é minha neta. Ela é minha neta, como é que eu vou fazer eutanásia na minha neta? Quando eu recomendo, né? Quando eu recomendo eutanásia para os outros, eu não tenho nada com isso. Mas ela é minha neta e eu sou um médico, eu tenho que salvá-la. Você não está entendendo, eu sou médico. Eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar qualquer tratamento. E o médico que estava atendendo, né, falou: olha, há muito poucas semanas eu consegui um pródromo, pródromo de vacina, que é um início, né, de uma vacina, não é a vacina completa ainda. Mas eu não consegui experimentar em nenhum paciente humano, porque a doença é tão perversa que ninguém escapa e não dá tempo. Então eu tenho aplicado em ratos, em coelhos da Índia, mas ainda não em pacientes. E você vai ter que assinar o documento. Ela pode morrer, ela vai ser a primeira a ser testada, ela pode morrer. Então você, como médico, também sabe que é incurável e a possibilidade de melhorar é remota. Então é a única coisa que temos, não temos mais nada para ser feito. O avô, então, pegou o documento trêmulo e ficou olhando para aquele jovem tão jovem, né? Aquele médico tão jovem, e falou: bom, se ela morrer, eu não sei o que vai ser da nossa família, doutor. Então eu vou assinar. E assinou. Assinou a autorização. O médico pediu para que começassem a terapia com águas, né? Com água de temperaturas diferentes. Ela começou a já dar início lá para tentar baixar, controlar a febre, até que ele falou que ele ia pegar a substância lá para fazer a vacina, o que ele tinha lá. E aí falou: bom, pegou na mão do avô e falou: agora é esperar. Você crê em Deus? Então peça a proteção de Deus e vamos aplicar a vacina. Quando ele foi tentar se levantar, o outro médico, né, o avô, ficou olhando para ele meio espantado, porque o jovem médico, ele tinha na perna direita um problema, uma deficiência, ele tinha um sapato especial. E ele falou, aí o médico, né, que tinha esse problema na perna, o jovem, falou: pode ficar olhando, na verdade eu sou conhecido aqui como Dr. Coxo, ninguém sabe meu nome. Todo mundo fala: vai lá no Dr. Coxo. E aí o avô da menina fala: mas o que aconteceu? Foi acidente? E aí o médico jovem lá com problema no pé falou: não, é de nascença. Aí o avô fala: de nascença? Mas você nasceu aqui? Como é que foi isso? E ele contou a história. Ele falou: olha, eu sou o 7º filho de uma mulher que foi abandonada pelo marido. Minha mãe alemã, sem posse nenhuma, com muita dificuldade, estava sozinho em casa, e quem fez o parto, quem conseguiu que eu fez fazer com que eu viesse ao mundo, foi um médico maravilhoso da universidade e que conseguiu fazer o parto muito difícil, e salvou a minha vida e salvou a vida da minha mãe. E ela, depois de 1 semana que eu nasci, ela
foi até o hospital tentar descobrir o nome de quem tinha feito o parto. Mas daí jogaram ela de um lado para outro, sabe como que é o hospital, né? Vai para o setor tal, vai para o setor tal. E quando ela chegou na frente de uma mulher uma recepcionista muito simpática, ela falou, mas por que a senhora quer saber o nome? A gente não pode revelar o nome do médico que fez o atendimento. Ela falou, não, mas se você não entende, ele salvou minha vida, salvou a vida do meu filho. Eu queria só saber o nome dele, eu não vou nem procurar falar com ele. Eu só queria saber o nome dele para pôr o nome dele no meu filho. E ela falou, eu sinto muito, a gente não pode fazer isso. E aí ela falou, por favor, né? Que custa só pegar o documento no arquivo ali, faz uma semana só. Depois de muito insistir, a recepcionista vai lá nos arquivos, pega uma pasta e fala assim, olha, a gente não pode informar o nome do médico para a senhora. O nome dele está aqui dentro. Eu vou ter que buscar uma outra coisa em num outro lugar e o nome dele está aqui dentro. E saiu. A mãe, muito feliz, abriu e conseguiu pegar o nome do médico. Ele fala, né? Minha mãe conseguiu pegar o nome do médico. E eu tenho o nome dele até hoje. E ele contando isso, o avô da criancinha começa a chorar. E fica parado, porque ele era um menino que ele salvou, né? Que ele salvou quando ele era formando. E aí ele começa a chorar. E aí ele fala, eu vejo que o senhor está muito emocionado. Foi o senhor que me salvou? Foi o senhor que fez o parto da minha mãe? Né? E aí ele, consciente com a cabeça, sem conseguir falar, só consciente com a cabeça, chorando bastante. E aí o médico jovem sai e vai lá aplicar a vacina na menina. Então o avô novamente olha pela janela e se lembrou da eutanásia que ele quase aplicou nessa criança. E sem dizer uma palavra, nublou de lágrimas os olhos e pensou, Pai nosso que estás no céu, perdoa-nos, Senhor, os nossos erros, assim como nós perdoamos os erros dos nossos devedores. E aí o médico voltou e falou, já apliquei a vacina. E ela não morreu naquela tarde. Não morreu naquela semana. E não morreu nem um mês depois. Depois de 40 dias fazendo o tratamento com a vacina e a hidroterapia, que estava em fase experimental ainda a vacina, né? Ao fim de 40 dias ela recebeu alta. E a cura da vacina, que foi aperfeiçoada através do tempo, eliminou, né, dos anais da medicina esse vírus perverso que ninguém conhecia por causa de um gesto de amor. Porque ele resolveu dar oportunidade àquela criança coxa. E aí, Divaldo fala pra gente que o nosso dever não é manter as situações em estado pior. É ter esperança de que Deus, mesmo no último instante, nos proteja. Deus sempre faz o melhor por nós. A criança foi salva pelo homem e mais tarde, né, o menino foi salvo pelo homem e mais tarde, né, essa criança que o avô salvou se tornou um médico e ia salvar a neta dele. E esse médico prudente, que acreditava cegamente na eutanásia, escreveu essa linda história nos anos 30. E nunca mais defendeu a eutanásia. É uma história que a gente já sabe qual é a posição, a opinião do espiritismo referente à eutanásia, sobre pena de morte, aborto. E não é sobre isso, né? Apesar da história ter sido do médico que acreditava em eutanásia depois
depois de uma linda história, deixou de acreditar nisso, o que eu gostaria de pegar na parte central é todas as atitudes que nós temos na vida, elas têm um desfecho, um retorno. Então, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, o caminho correto a seguir, às vezes ele não tem sentido, ou ele é o mais difícil, ele é o mais trabalhoso, ele é o que vai dar, muitas vezes, maior insegurança. Porém, o caminho correto é aquele quando a gente faz, a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente. A nossa consciência nos deixa em paz. Que a gente possa, frente a todas as situações da vida, lembrar da história desse médico. Lembrar que tudo tem um retorno. Talvez, se ele tivesse, se o médico, né, na época que ele estava se formando, que ele foi atender lá no meio da tempestade, aquela criatura que estava fazendo parto, a mãe que estava tendo o seu filho, se ele tivesse realmente feito a eutanásia no menino, o que será que teria acontecido? Ele ia gerar uma dívida, né, contrairia uma dívida que ia ter que sanar, ou nessa encarnação, ou numa próxima, né? O menino ia ter que começar tudo de novo, o processo reencarnatório. Quer dizer, olha a situação que ele ia criar para ele mesmo. Ao passo que, só de ter deixado ele viver, né, ter feito o parto, ter deixado ele viver, olha o retorno que a vida deu para ele. Né? Aquela criança coxa salvou a neta dele anos depois. Quer dizer, é uma resposta de Deus, né, da providência, das leis do Pai, de que quando fazemos o certo, a gente colhe o certo também. Nós somos os maiores beneficiados quando agimos corretamente. Nunca se esqueçam disso, viu? Fiquem com Deus, espero que tenham gostado da história e que tenham uma semana cheia de luz. Tchau, pessoal, até a próxima, viu?